Meu avô deixou uma fortuna de 10 milhões de reais para o cachorro, mas o testamento tinha uma cláusula que ninguém da família conseguia aceitar. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto inventada por alguém da família para diminuir a dor do luto. Depois entendi que não era brincadeira. Era pior, era o tipo de verdade que parece absurda demais para ser mentira, mas concreta demais para ser ignorada. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos, e durante quase toda a minha vida eu fui o neto que aparecia nas datas importantes, sorria para as fotos, aceitava o café frio da cozinha da minha avó e ia embora antes do jantar terminar. Não porque eu não amasse a família, mas porque a família da minha mãe sempre foi um lugar de barulho, disputa e silêncio mal resolvido. Meus tios conversavam como se cada frase fosse uma tentativa de arrancar alguma vantagem dos outros. Meu pai tinha morrido quando eu era adolescente, e desde então eu aprendi que, naquela casa, o afeto era sempre acompanhado de interesse. Meu avô, Ernesto Vasconcelos, era a exceção à regra. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Ele tinha fama de homem duro, daqueles que não pedem desculpa nem quando estão errados. Foi industrial por décadas, acumulou dinheiro com uma empresa de peças e máquinas agrícolas, comprou terrenos, aluguéis, ações e uma chácara enorme nos arredores de Sorocaba, onde passou os últimos 20 anos da vida. O dinheiro dele sempre foi assunto na família, mesmo quando ele ainda estava vivo. E quanto mais ele envelhecia, mais as visitas ficavam frequentes, mais os convites para almoços pareciam espontâneos e mais os olhos se demoravam nos móveis, nos documentos, nas prateleiras, em tudo que pudesse um dia virar herança. Eu via isso, mas fingia não ver. Talvez por ingenuidade, talvez por conveniência. Eu sempre fui próximo dele de um jeito diferente. Não o suficiente para ser o favorito, porque isso nunca ficou claro, mas o bastante para ele me deixar consertar o rádio antigo da sala, escolher livros na biblioteca empoeirada e acompanhá-lo até a varanda quando a dor nas pernas apertava. Ele falava pouco, mas quando falava, parecia medir cada palavra como se o silêncio também tivesse valor. Muitas vezes eu pensava que ele gostava de mim porque eu não o pressionava. Não fazia perguntas sobre dinheiro. Não tentava puxar conversa sobre testamento. Não tratava sua idade como uma emergência. Talvez por isso eu tenha sido um dos últimos a ser chamado quando ele morreu. Foi numa quinta-feira chuvosa de novembro. A ligação veio da minha tia Lourdes, que naquela família sempre foi a primeira a saber de tudo e a última a admitir qualquer coisa. Daniel, seu avô morreu. A voz dela estava estranhamente controlada. O tipo de controle que só aparece quando a pessoa já chorou tudo o que podia e agora está vestindo uma espécie de armadura. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não consegui responder na hora. Como foi? Perguntei, finalmente. No quarto. Dormindo. Havia alguma coisa errada na forma como ela disse isso. Não parecia natural. Parecia ensaiado. E o velório? Vai ser amanhã. Mas você precisa vir hoje. Tem umas coisas acontecendo. Umas coisas acontecendo para a tradução mais civilizada de a família está desmoronando. Quando cheguei à chácara, a chuva tinha deixado a estrada de terra mais escura, quase preta. A casa velha continuava a mesma de sempre, grande, pesada, com as paredes descascando em alguns pontos e as janelas altas, por onde a luz da tarde entrava fraca. Havia aquele cheiro de madeira úmida, café passado e mofo antigo que parecia morar nas casas onde ninguém realmente queria estar, mas todos tinham alguma obrigação emocional ou financeira de visitar. A sala estava cheia. Minha mãe estava sentada rígida no sofá, com os olhos vermelhos e os braços cruzados. Meu tio Marcelo andava de um lado para o outro como se cada passo fosse uma decisão difícil. Minha tia Lourdes segurava um lenço amassado entre os dedos e olhava para a porta da cozinha o tempo todo. Meu primo Fábio, o mais novo dos herdeiros diretos, ficava encostado na parede com a expressão de quem queria estar em qualquer outro lugar do planeta. No meio de tudo isso, estava o cachorro. Ou o que todos chamavam de cachorro. Era um vira-lata grande, de pelagem cinza claro e olhos muito escuros, quase humanos. Meu avô o chamava de Bento.
Tinha adotado o animal muitos anos antes, quando ainda era capaz de dirigir sozinho até o centro da cidade e voltar com caixas de ferramentas no porta-malas. O cachorro envelhecera com ele, ou pelo menos era o que todos imaginavam. Só que havia algo estranho em Bento desde sempre, ele parecia não mudar. A mesma postura alerta, o mesmo focinho ligeiramente branco, a mesma forma de seguir meu avô pela casa sem pedir atenção, como uma sombra que não se cansava. Naquele dia, porém, ele estava mais inquieto. Andava em círculos perto da cozinha e parava de tempos em tempos para encarar um de nós. Não latia. Não rosnava. Apenas observava, com uma atenção que me incomodou imediatamente. Minha tia Lourdes foi a primeira a falar sobre o testamento. Antes de qualquer coisa, ninguém mexe em nada da casa até o advogado chegar. Claro, disse Marcelo, seco. Mas alguém já sabe se ele deixou algo organizado? Minha mãe soltou uma risada sem humor. Organizado? Seu pai mal deixava a gente entrar no escritório dele. Eu só estou perguntando, respondeu Marcelo. Não precisa começar. E foi assim que começou a velha coreografia da família, uma frase atravessada, outra devolvida em tom mais alto, um olhar que dizia, não me provoque, uma memória ruim puxada do fundo do passado, e logo todos já estavam falando ao mesmo tempo. Eu me afastei para a varanda, tentando respirar. Foi quando o advogado chegou. Doutor Álvaro Montalvão tinha o tipo de rosto que parece pertencer a pessoas que nunca fazem nada sem uma pasta nas mãos. Terno escuro, gravata discreta, cabelos muito bem penteados para um homem que devia ter passado o dia inteiro entre cartórios e documentos. Cumprimentou todos com um aceno breve e pediu que nos sentássemos na sala de jantar. A leitura do testamento aconteceu naquela mesma tarde, enquanto a chuva batia fraca nas telhas e o relógio da parede marcava as horas com uma precisão irritante. Eu nunca vou esquecer a expressão do advogado quando ele abriu a primeira página. Ele pigarreou. Leu os nomes em voz alta. E então disse, com a mesma calma com que alguém anuncia o preço do pão. O Sr. Ernesto Vasconcelos deixa a totalidade de seus bens móveis, imóveis, aplicações financeiras, participações empresariais e demais valores em conta, no montante aproximado de 10 milhões de reais, ao beneficiário Bento Vasconcelos. A sala ficou muda. Por um instante, ninguém entendeu. Minha mãe piscou devagar. Meu tio Marcelo franziu a testa. Lourdes levou a mão à boca. Fábio soltou uma risada curta, dessas de quem acha que ouviu errado. Como é que é? Minha mãe perguntou. O advogado leu de novo, mais devagar. Ao beneficiário Bento Vasconcelos. Isso é impossível, disse Marcelo, se inclinando para a frente. Bento é o cachorro. Doutor Álvaro, com a serenidade de um homem que já viu muita família ruir por causa de dinheiro, apenas assentiu. Sim. Está registrado dessa forma. Não pode estar, a voz de minha mãe subiu. Isso é uma piada. Não é uma piada. O documento foi lavrado em cartório, assinado, testemunhado e registrado com plena validade jurídica. Meu pai enlouqueceu, disse Fábio. Ou foi manipulado, murmurou Lourdes. O advogado respirou fundo, virou a página e continuou. Foi então que a cláusula apareceu. Para que a herança seja administrada em benefício do animal e, após a morte natural deste, transferida ao herdeiro designado em instrumento complementar, o responsável deverá residir integralmente na casa-sede da chácara, zelar pessoalmente pelos cuidados de Bento Vasconcelos, sem auxílio de empregados domésticos ou cuidadores contratados, durante todo o período determinado pelo testador. Qualquer descumprimento implica perda imediata e definitiva do direito à sucessão. Dessa vez a sala inteira explodiu. Isso é ridículo. Ele não pode exigir isso. Isso é contra qualquer bom senso. Ele quer prender alguém aqui até o cachorro morrer? Mas o cachorro nem tem 30 anos, inferno. O advogado ergueu uma mão pedindo calma. O testamento também prevê um anexo particular. Ele procurou outro documento e, antes de ler, olhou para cada um de nós como se soubesse que a próxima parte seria pior.
Se houver resistência, dúvida ou tentativa de impugnação por parte dos herdeiros, recomenda-se que se verifique a permanência de Bento como guardião da propriedade. Ele conhece mais do que parece. E eu aconselho que ninguém o deixe sozinho. Ninguém falou por alguns segundos. Aquela última frase tinha um efeito estranho. Não era apenas esquisita. Era íntima. Parecia ter sido escrita por alguém que sabia exatamente onde enfiar uma espinha na mente dos outros. Foi Fábio quem quebrou o silêncio primeiro. Guardião da propriedade? Meu avô estava escrevendo poesia agora? Mas ninguém riu. Porque o cachorro estava sentado no canto da sala, olhando fixamente para o advogado. Não era um olhar de animal. Era um olhar de cobrança. Naquela noite, os parentes se dividiram em grupos pequenos pela casa, cada um calculando o que fazer a seguir. Havia indignação, suspeita e uma espécie de vergonha coletiva que ninguém admitia sentir. Um testamento daquele tipo era humilhante. Não só porque favorecia um cachorro, mas porque nos colocava, de forma cruel, diante de tudo que nunca conseguimos ser como família. A discussão começou na cozinha. Marcelo dizia que entraria na justiça. Minha mãe afirmava que havia insanidade evidente. Lourdes queria descobrir quem tinha ajudado meu avô a redigir aquilo. Fábio, em um tom nervoso demais para ser cômico, dizia que talvez o cachorro fosse mais útil administrando os bens do que qualquer um de nós. Eu fiquei calado até ouvir uma coisa que me fez virar o rosto na direção da porta. Uma voz. Baixa, firme, quase abafada pelo som da torneira pingando. Emanando da cozinha vazia. Não deixem ele abrir o armário. Eu congelei. Vocês ouviram isso? Perguntei. Todos pararam. Marcelo me olhou como se eu fosse o único maluco ali. Ouvir o quê? Alguém falando. Lourdes ficou pálida. Minha mãe cruzou os braços, desconfiada. Você está abalado, Daniel. Não, eu ouvi uma voz. O advogado, que já estava de pé para ir embora, apenas ajeitou os óculos. É uma casa antiga. Ruídos são comuns. Mas eu sabia o que tinha ouvido. E, pelo jeito que Bento apareceu no corredor logo depois, como se tivesse saído de algum lugar mais fundo da casa, eu também sabia que não havia sido imaginação. Nos 2 dias seguintes, ninguém conseguiu falar de outra coisa além da herança. O velório aconteceu com a formalidade triste de sempre. Vizinhos vieram com guarda-chuvas fechados, funcionários antigos da fazenda ficaram à distância, e alguns curiosos apareceram só para confirmar o que já tinham ouvido rumores de que acontecerá. Meu avô foi enterrado sem grandes discursos. Só minha mãe falou ao lado do caixão, com a voz quebrada, lembrando do homem duro que ele havia sido e da infância em que ela esperava que ele demonstrasse algum carinho sem precisar ser provocado. Mas o verdadeiro velório da família não foi no cemitério. Foi na casa. Na volta, meu tio Marcelo exigiu acesso ao escritório do meu avô. Lourdes queria revisar os papéis. Minha mãe queria provar alguma irregularidade. Eu, por algum motivo que na época não entendi, senti uma inquietação mais silenciosa. Não era só dinheiro. Era a sensação de que a história daquele cachorro não fazia sentido. Bento era real, sim, mas a maneira como o testamento tratava fazia parecer que meu avô estava protegendo algo por trás da figura do animal. Como se o cachorro fosse mais do que um animal de estimação. Como se fosse o último elemento de uma peça muito maior. Na terceira noite depois da morte, tivemos de nos acomodar na casa porque o advogado insistiu que o processo de inventário exigia a permanência de um representante legal e a preservação dos bens. Ninguém queria ficar, mas também ninguém queria ser o primeiro a sair, com medo de parecer fraco ou de perder posição. Foi nessa noite que comecei a perceber as regras invisíveis da casa. Primeiro, Bento não dormia em lugar nenhum que não fosse o corredor em frente ao escritório. Segundo, toda vez que alguém falava em processar, anular o testamento ou dar fim nessa palhaçada, o cachorro surgia imediatamente, mesmo que estivesse noutra parte da casa. Terceiro, a porta do armário da cozinha nunca devia ser aberta depois da meia-noite.
Essa terceira regra eu aprendi sem ninguém me ensinar. A cozinha ficava no fundo da casa, ligada a uma despensa estreita e fria onde minha avó guardava conservas, panelas e o que chamava de mantimentos de emergência. Havia um armário de madeira escura embutido na parede, velho demais para parecer útil, mas forte o bastante para nunca ter sido trocado. Na primeira noite, eu passei por ele por acaso e senti um frio esquisito no pescoço. Não havia nada de especial à vista, só madeira, ferrugem nos puxadores e um pequeno trinco enferrujado. Na segunda noite, ouvi duas batidas vindas de dentro. Secas. Ritmo de quem não queria sair. Na terceira, ouvi a voz novamente. Dessa vez, com clareza. Daniel. Eu me virei de imediato. A cozinha estava vazia. A mesa, as cadeiras, o prato da ração de Bento no canto, tudo imóvel. Mas a porta do armário estava entreaberta. Eu dei um passo para trás. O coração bateu tão forte que cheguei a sentir dor no peito. Quem está aí? Perguntei, com a voz mais baixa do que eu queria. Não veio resposta. Só o som de unhas arranhando madeira. No dia seguinte, contei a Lourdes. Ela me ouviu em silêncio, lavando uma xícara na pia, e por um momento pensei que ela fosse rir da minha cara. Mas ela não riu. Ela apenas secou as mãos no pano e disse: Seu avô me proibia de abrir aquele armário. Por quê? Ele dizia que a casa precisava de certas portas fechadas para continuar de pé. Isso não faz sentido. Ele também dizia que Bento entendia mais do que devia. Aquilo me deu um arrepio real. Você sabia que esse cachorro não envelhece? Perguntei. Lourdes me olhou de lado. Eu sabia que ele não parecia envelhecer. Há quanto tempo ele está aqui? 15 anos, talvez 16. E parece igual. Ela abaixou o olhar. Seu avô dizia que ele era um bom guardião. A palavra guardião voltou para nós como um eco incômodo. Naquela mesma tarde, encontrei uma caixa de documentos no escritório, escondida atrás de pastas antigas de imposto. Havia recibos, contratos, mapas da propriedade, no fundo, uma pasta de couro com o nome do meu avô gravado em letras douradas. Dentro dela havia anotações manuscritas, letras apertadas e tortas, muito diferentes da caligrafia firme dele. Eram páginas de um diário ou de um caderno de instruções, eu não sabia exatamente. A primeira frase que li me fez sentar no chão. Se eu morrer antes que Bento parta por vontade própria, ninguém deve tentar apressar o fim. Passei os olhos pelas linhas seguintes. Ele não é um animal comum. Foi-me entregue como pagamento e promessa. Enquanto estiver nesta casa, as outras coisas permanecem do lado de fora. Senti o estômago virar. Havia mais. Lourdes não sabe. Marcelo suspeita. A mãe deles nunca foi informada. O erro de todos foi achar que eu mantive Bento por afeto. Aflição. Medo. Eu continuei lendo. Bento escolhe. Não é ele quem mora comigo. Sou eu quem fui autorizado a permanecer. E então, no final da página. Se os herdeiros entrarem em disputa, a casa reagirá. Se ouvirem a cozinha à noite, não respondam. Se Bento falar com alguém, essa pessoa já entendeu tarde demais. Fechei a pasta com as mãos tremendo. Quando ergui os olhos, Bento estava parado na porta do escritório. Não ouvi passo nenhum. Não ouvi a madeira render. Ele simplesmente estava ali. O cachorro me observou por alguns segundos, com uma tranquilidade quase ofensiva. Depois deu meia volta e saiu. E eu juro que, por um instante, quando ele passou pela janela, vi a silhueta dele alongar-se de um jeito impossível, como se a sombra tivesse hesitado entre a forma de um cão e a de outra coisa. Contei ao advogado. Álvaro não riu. Isso me assustou mais do que qualquer deboche. Ele pediu para ver os papéis, leu em silêncio e soltou um suspiro cansado, como quem confirma a pior suspeita. O Sr. Ernesto deixou instruções adicionais comigo, disse ele. Que instruções?
para eu entregar apenas se alguém da família insistisse em contestar a permanência de Bento. Então entregue agora. Ele hesitou por um momento. Depois abriu outra pasta e me mostrou uma carta selada, com a caligrafia do meu avô. Daniel, dizia a carta, se você estiver lendo isto, é porque já ouviu a casa. Eu não posso explicar tudo. Nem o bastante para convencer você sem quebrar algo que ainda protege vocês. Mas posso dizer o seguinte, Bento não foi comprado. Foi escolhido. E a escolha não foi minha. Havia uma assinatura no fim. E abaixo dela, uma frase curta, quase cruel. Pergunte à sua tia Lourdes o que aconteceu na cozinha em 2004. O chão pareceu ceder sob meus pés. Eu li aquilo 3 vezes. O advogado não disse nada. O que aconteceu em 2004? Perguntei. Álvaro fechou a pasta. O Sr. Ernesto disse que essa parte cabia à família revelar, se algum dia conseguisse. Foi o suficiente para eu entender que havia um segredo antigo e doloroso por trás de tudo. E, pela expressão no rosto de Lourdes quando a confrontei no corredor, eu soube que a carta acertara em cheio. O que aconteceu na cozinha em 2004? Repeti. Ela ficou imóvel. A boca entreaberta. Os olhos arregalados em uma mistura de medo e raiva. Quem te mostrou isso? Meu avô. Lourdes apoiou uma das mãos na parede. Seu avô não devia ter guardado aquilo. Aquilo o quê? Ela fechou os olhos por um instante. Quando tornou a olhar para mim, parecia mais velha. O menino afogou na piscina, Daniel. Franzi a testa. Que menino? Seu primo Rafael. Eu sabia quem era Rafael. Filho mais velho de Lourdes. Tinha morrido ainda criança, quando eu era pequeno demais para guardar lembranças nítidas. Mas a família sempre tratava o assunto com delicadeza excessiva, como se mencionar o nome dele fosse abrir uma ferida que nunca cicatrizou. O que isso tem a ver com Bento? Lourdes respirou fundo. Naquela noite, seu avô encontrou o cachorro no quintal. O animal estava machucado e apareceu depois do acidente. Rafael gostava dele. A gente achou que tinha fugido da rua, sei lá. Mas Ernesto disse que Bento tinha voltado porque alguém tinha quebrado a regra. Que regra? Ela me olhou como se estivesse pensando se valia a pena mentir. Depois respondeu. Ele dizia que não era para chamar a atenção do que morava no poço. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Do que você está falando? Da casa velha. A voz dela desceu para quase um sussurro. Antes de ser nossa, essa propriedade pertencia a outra família. Houve um acidente. Uma morte. Depois outra. Seu avô comprou tudo barato porque ninguém queria ficar aqui. E Bento? Seu avô dizia que Bento veio com a casa. O silêncio que se seguiu foi longo e insuportável. Eu queria contestar. Queria dizer que aquilo não fazia sentido, que luto não era motivo para delírio coletivo, que a família estava finalmente enlouquecendo com uma herança sem lógica. Mas os fatos já tinham passado do ponto em que a lógica servia como defesa. Naquela noite, o desaparecimento começou. Fábio sumiu primeiro. Ele tinha saído para fumar perto do galpão e não voltou. Procuramos pela propriedade inteira com lanternas, chamando seu nome, abrindo portas, batendo em janelas, vasculhando a área da piscina, o curral abandonado, o depósito de ferramentas. Nada. A chuva tinha parado, mas o ar continuava pesado. Bento não saiu do corredor. Quando Marcelo o viu ali, parado e silencioso, perguntou com ironia nervosa. Ah, claro. E você vai dizer onde ele está, não vai? O cachorro virou a cabeça lentamente. E então aconteceu algo que ainda hoje eu não consigo explicar sem me parecer louco. Bento deu 3 passos para frente. Parou. E soltou um som baixo, quase humano. Não era latido. Era uma espécie de aviso. Lourdes levou a mão à boca. Minha mãe começou a chorar. Marcelo tentou passar por ele para entrar na cozinha.
Bento não atacou. Não avançou. Apenas bloqueou o caminho com o próprio corpo, firme como uma sentença. Sai da frente! Marcelo gritou. Naquele instante, algo bateu dentro do armário da cozinha. Uma pancada seca. Depois outra. E uma voz, diferente da anterior, mais grossa e distante, chamou do outro lado da madeira. Abre! Minha mãe desabou em lágrimas. Marcelo empalideceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Lourdes fez o sinal da cruz. Eu fiquei congelado. Porque a voz do outro lado do armário parecia, de forma absurda e inaceitável, a voz do meu avô. Ninguém dormiu naquela noite. Ficamos na sala, todos juntos, em silêncio, ouvindo o estalar da casa e o arranhar ocasional que vinha da cozinha. O advogado tentou ligar para alguém, mas a linha caiu 2 vezes. Marcelo queria chamar a polícia. Minha mãe dizia que não podíamos sair sem Fábio. Lourdes repetia que aquilo era culpa do passado, que tínhamos mexido onde não devíamos, que meu avô tinha deixado pistas demais porque esperava alguém suficientemente teimoso para segui-las. Eu comecei a reler o diário. Havia páginas datadas, mas as datas não seguiam ordem comum. Eram anotações esparsas, como se meu avô escrevesse quando o medo apertava. Bento envelhece só quando eu não olho. Ele reconhece quem mente. A coisa na cozinha só se move quando a família briga pelo que não entende. Lourdes sabe mais do que diz. Marcelo jamais devia ter voltado depois da segunda discussão. Essa última frase me deixou gelado. Eu folheei mais rápido. Havia uma página arrancada. A seguir, uma nota escrita com letra mais tremida. Se Daniel chegar a ler isto, significa que já passaram do limite. Meu coração acelerou. Havia uma espécie de mapa rabiscado da casa, com marcações no corredor da cozinha, na despensa e no poço antigo atrás da varanda. Em uma margem, meu avô escrevera: a origem está abaixo. Abaixo. Eu olhei para o assoalho, para a cozinha, para a casa inteira. A palavra abaixo ficou ecoando dentro de mim como um peso. Na madrugada, decidi ir até o poço. Não contei a ninguém. Talvez porque soubesse que me impediriam. Talvez porque, no fundo, eu já estivesse cansado de ser espectador de uma tragédia que crescia dentro da família havia anos. Saí pela porta lateral com uma lanterna na mão. O jardim estava molhado e escuro. O poço ficava atrás de um trecho de árvores velhas, coberto por uma tampa de ferro que meu avô mantinha trancada com cadeado. Quando me aproximei, vi que o cadeado estava aberto. A tampa, entreaberta. Parei. A lanterna tremeu na minha mão. Havia cheiro de terra molhada e algo mais, um odor metálico, antigo, como ferrugem e água parada. Chamei baixinho. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Mas escutei um som vindo de baixo. Não era eco. Era movimento. Algo se arrastando na escuridão. Eu me aproximei demais da borda e, por reflexo, iluminei o interior. Vi degraus. Isso me fez recuar no mesmo instante. Poços não tinham degraus. Mas aquele tinha. Degraus estreitos, úmidos, descendo em espiral para baixo da terra. Antes que eu conseguisse reagir, senti uma presença atrás de mim. Virei com o coração na garganta. Era Bento. Ele estava ali, imóvel, observando o poço como se o conhecesse melhor do que qualquer um de nós. O que tem aqui embaixo? Sussurrei, sem saber por que estava falando com um cachorro como se ele pudesse responder. Bento deu um passo à frente. Depois outro. E, para meu horror, começou a descer. Seguiu pelos degraus sem hesitar, desaparecendo aos poucos na escuridão da terra. Eu fiquei olhando, incapaz de acompanhar de imediato. Então ouvi, vindo de baixo, a voz do meu avô. Clara, viva, impossível. Agora você entendeu por que eu não podia deixar nenhum deles ficar sozinho. Meu sangue gelou. Eu desci. Não por coragem. Por impulso. Por desespero.
porque aquela frase tinha aberto em mim uma fissura que já não permitia recuo. Os degraus eram frios e escorregadios. A luz da lanterna cortava as paredes de pedra úmida. Quanto mais eu descia, mais a temperatura caía. Havia marcas antigas nas paredes, riscos feitos à mão, nomes apagados pelo tempo e manchas escuras que eu preferi não identificar. Lá embaixo, encontrei uma sala pequena. Não era um poço. Era um compartimento subterrâneo construído com tijolos velhos, uma espécie de abrigo escondido sob a casa. Havia uma mesa, uma cadeira, velas gastas, potes de vidro, um crucifixo torto e, no centro, uma caixa de metal enferrujada. E havia também uma porta. Uma porta de madeira, sem maçaneta do lado em que eu estava. Bento estava sentado em frente a ela. No instante em que eu pisei no chão, ele ergueu o focinho e me olhou. Dessa vez não havia mistério no olhar. Havia cansaço. E uma espécie de luto antigo. A caixa de metal tinha o nome do meu avô gravado à mão. Dentro dela, encontrei fotografias antigas, recortes de jornal e um caderno mais novo do que os outros. As fotos mostravam a casa décadas antes. Na varanda estavam meus avós ainda jovens. Atrás deles, quase sempre parcialmente encoberto por sombra, havia um homem que eu não conhecia. Em várias fotos, esse homem aparecia ao lado de um cachorro muito parecido com Bento. No caderno, meu avô finalmente explicava o que tinha escondido de todos. Não havia nada sobrenatural no sentido fácil da palavra. Havia algo pior. Havia culpa. Anos antes, quando comprou a propriedade, Ernesto descobriu que o poço e a cozinha antiga faziam parte de uma estrutura de passagem usada por gente que ocupava a região muito antes. Não uma lenda, uma rota clandestina de contrabando e violência, usada para esconder pessoas e coisas durante décadas. Em uma das primeiras reformas, ele encontrou documentos, ossos e um retrato de família com nomes falsos. Depois encontrou o homem que havia vivido ali antes, último descendente de uma linhagem marcada por traição e morte. Esse homem lhe entregou Bento. Ou melhor, lhe entregou o cão e a informação de que o animal estava ligado à casa por uma espécie de vigilância simbólica, um pacto bizarro nascido do medo e da superstição de gente quebrada. Meu avô não acreditava em maldição. Acreditava em controle. Mas com o tempo, foi vendo que havia comportamentos na casa que não conseguia explicar, barulhos, portas abertas, sonhos recorrentes, discussões da família que pareciam atrair eventos estranhos. Ele concluiu que Bento funcionava como um guardião de memória. Um símbolo vivo para impedir que certas verdades fossem enterradas junto com os mortos. A cozinha era o lugar onde as histórias reprimidas vazavam. O armário guardava documentos e objetos ligados à antiga família da propriedade. O poço era o ponto onde algo importante tinha sido escondido. E o cachorro, de algum modo, sabia disso tudo. A parte que fez minhas mãos tremerem foi a última. Se eu deixei o dinheiro para Bento, não foi por deboche. Foi porque aprendi tarde demais que minha família só respeita o que não pode tocar. Quem ficar na casa terá que escolher entre herdar a fortuna ou enterrar o passado de vez. Folheei mais algumas páginas e encontrei o motivo de meu avô ter colocado aquela cláusula impossível. Ele não queria apenas um cuidador. Queria um testemunho. Queria obrigar alguém da família a passar tempo suficiente naquela casa para perceber o que ele percebeu tarde demais. No fim do caderno, havia uma frase que me fez fechar os olhos por um longo tempo. Bento não fala com o sobrenatural. Bento fala com quem ainda consegue ouvir a verdade. Quando levantei a cabeça, o cachorro não estava mais sentado. Estava de pé, olhando para a porta de madeira no fundo da sala. Ela se abriu sozinha. Do outro lado, havia um corredor estreito, iluminado por uma luz fraca, amarelada, como de casa antiga em fim de tarde. E então eu ouvi vozes. Não uma. Várias. Mensagens interrompidas, discussões antigas, frases soltas, risos que eu reconhecia de infância. A casa parecia reproduzir ecos de anos passados. Entre as vozes, uma se destacou. A de Rafael. O menino que morreu em 2004. Meu corpo inteiro enrijeceu.
Daniel? Chamou a voz. Eu girei a lanterna, procurando origem. E vi, no fim do corredor, uma pequena porta de ferro com uma grade na altura do rosto. Atrás dela, como se a escuridão tivesse memória, havia uma sala mínima. No chão, brinquedos velhos. E uma cadeira. Nela, sentado de costas, um homem. Magro, imóvel, com a postura de quem estava ali havia muito tempo. Não chega perto, disse Bento, pela primeira vez. Eu ouvi isso com clareza. Sua voz não veio em palavras humanas perfeitas. Veio como intenção traduzida dentro da minha cabeça. Uma certeza seca, sem enfeite. Eu recuei instintivamente. A figura na cadeira se mexeu. Virou o rosto devagar. E eu vi que não era Rafael. Era meu tio Marcelo. Ou algo que parecia ser ele, esgotado, encurvado, com os olhos abertos demais e o rosto sem a firmeza de antes. Ele me viu e chorou. Não de alívio. De pavor. Fecha a porta, ele sussurrou. Marcelo? Minha voz saiu baixa, incrédula. Não deixe ela ouvir você. Quem? Ele tentou levantar, mas parecia preso. O som de correntes veio de algum lugar ao redor. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Bento avançou um pouco e ficou entre mim e a porta. Então, atrás de nós, no túnel por onde eu tinha vindo, escutei passos. Lentos. Firmes. Indiscutivelmente humanos. A lanterna piscou. A luz falhou. E, na penumbra, ouvi novamente a voz do meu avô, agora muito mais próxima. Eu disse para ninguém abrir o armário. Quando a luz voltou, o corredor estava vazio. Marcelo tinha sumido. A porta de ferro estava trancada. Bento estava sentado no mesmo lugar de antes, como se nada tivesse acontecido. Meu primeiro impulso foi subir correndo e avisar todos. Mas quando voltei à superfície, encontrei a casa em silêncio. Silêncio demais. Nenhuma conversa. Nenhuma luz acesa. Só a porta da cozinha aberta, balançando levemente com o vento. Entrei chamando pelos outros. Ninguém respondeu. No salão, as malas de minha mãe estavam abertas no chão. No quarto de Lourdes, a cama estava desfeita. Na varanda, os chinelos de Marcelo ainda estavam lá. Mas não havia ninguém. Nem mesmo o advogado. Corri para a estrada, gritei, procurei pelos fundos, pelo galpão, pela piscina, pela capela abandonada no terreno. Nada. A família inteira parecia ter evaporado em poucas horas. Só Bento permaneceu. Na cozinha, sentado em frente ao armário. A porta, agora, estava fechada. Trancada. Com uma chave sobre a mesa. Eu a peguei com mãos trêmulas e a enfiei na fechadura. Ao abrir o armário, encontrei uma gaveta oculta no fundo, cheia de papéis, fotografias e um envelope com meu nome. Dentro dele, meu avô havia escrito a última instrução. Se chegaram até aqui, significa que a família entendeu tarde demais porque eu deixei tudo para Bento. Não era sobre riqueza. Era sobre permanência. Agora a casa escolheu você porque você foi o único que não tentou arrancar nada dela. Fique até o amanhecer. Se Bento dormir, tudo termina. Se ele acordar falando seu nome, saia da casa sem olhar para trás. E, acima de tudo, nunca tente descobrir onde os outros foram. Li aquilo em pé, na cozinha vazia, enquanto a chuva começava outra vez do lado de fora. Bento me observava do chão, imóvel. Então ele levantou. Eu prendi a respiração. Os olhos dele estavam fixos nos meus. E, por um segundo, eu tive a impressão mais horrível da minha vida, a de que não estava olhando para um cachorro de 18 anos. Estava olhando para algo que havia aprendido a usar o corpo dele como limite, como máscara, como aviso. O relógio da cozinha marcou 2 da manhã. A casa inteira gemeu ao redor de mim. E,
Do outro lado da parede, alguém começou a bater devagar 3 vezes, como se pedisse licença para entrar. Eu não respondi. Bento também não. As batidas cessaram. Mas a voz que veio depois fez o sangue secar nas minhas veias. Era a voz de minha mãe. Suave. Próxima. Do lado de fora da cozinha. Daniel, abre a porta. Eu fiquei parado, sem respirar. Porque minha mãe tinha sumido horas antes. E eu sabia, com uma certeza que não cabia em nenhuma explicação lógica, que aquilo não era minha mãe. Olhei para Bento. Ele não se mexeu. Só encarou a porta. Depois, muito lentamente, virou a cabeça para mim. E a frase que veio da cabeça do cachorro foi clara, definitiva e terrível. Agora você vai entender por que ninguém saiu daqui inteiro. A maçaneta começou a girar. E eu percebi que a história da herança nunca foi sobre fortuna. Foi sobre quem teria coragem de permanecer na casa até descobrir o que o dinheiro estava protegendo. A porta abriu um palmo. E eu vi, no corredor escuro, a silhueta de uma das pessoas desaparecidas. Ela estava viva. Ou quase isso. E sorria como quem finalmente tinha sido autorizado a voltar.